Band Cidade está de volta e agora vamos falar de saúde. O surto da gripe H1N1 no estado de São Paulo preocupa. Só aqui na região, 4 pessoas morreram com a doença. Em São José dos Campos, a prefeitura investiga a morte de uma funcionária da vigilância epidemiológica de 52 anos. A vítima estava internada no Hospital Santos Dumont com sintomas da gripe A. Agora pela manhã, mais um caso de gripe A foi confirmado em São José dos Campos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, um homem que mora em São José, mas estava internado em São Paulo. Ele já teve alta, passa bem. São José dos Campos tem até o momento 2 mortes suspeitas e 124 casos em investigação. Com a queda de temperatura, consequentemente, aumenta o número de doenças respiratórias. O tempo seco, a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem para os problemas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as alergias atingem, em média, 30% da população mundial. Não é exclusivo de ninguém, não. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico otorrinolaringologista Luciano Vilela, do Hospital Regional aqui de Taubaté. Muito obrigado pela presença, doutor Luciano. O movimento já aumentou no Hospital Regional? Já começaram os problemas maiores respiratórios com a chegada do frio, principalmente depois do final de semana? Esse ano a gente foi um pouco atípico, porque a gente teve o início antes, então o mês de abril foi bastante problemático, teve um aumento importantíssimo no atendimento, até levou a alguns problemas de atendimento. E esse mês parece que, embora o frio tenha iniciado, mas o atendimento lá diminuiu um pouquinho e se normalizou. Mas essa época sempre aumenta. Quem tem problema respiratório sofre mais com o frio ou com o tempo seco? Com os dois, sofre com os dois. O frio e o tempo seco fazem com que o nosso nariz trabalhe muito mais. O nosso nariz que é responsável por aquecer, umidificar e limpar o ar de uma forma básica. Então, isso faz com que o nariz trabalhe mais. Então, a associação dos dois é muito pior, porque junto com os dois vem o aumento da sujeira do ar, né? O ar fica com mais partículas e dá mais trabalho para o nariz. Por isso que o mês de abril não teve tanto frio, estava calor, mas assim, uma secura, com umidades relativas do ar aí de menos de 20%. Isso. Aí quem sofre com o problema vai parar no hospital, não é isso? Sem dúvida. Quem tem alergia agrava ainda mais, porque já tem um problema, não é um nariz completamente saudável, né? Então a gente deve se preocupar com as doenças das vias aéreas superiores e da via aérea inferior também, né? Também cuidar do pulmão. Exatamente. Agora, quem hoje se cuida da gripe comum, já está se cuidando da gripe H1N1? Os cuidados são os mesmos? Exatamente. O vírus é o mesmo, é o vírus influenza. O H1N1 é um sobrenome do vírus influenza e é o que nos preocupa por trazer maiores consequências, principalmente para as faixas etárias extremas, né? As crianças e os idosos. Então, os cuidados são os mesmos. A gente, cuidando de um, está cuidando de outro. Agora, tem como evitar de alguma forma? Porque dia que esfria, todo mundo fecha tudo no ônibus, fecha tudo no trabalho, fecha tudo em casa. Como evitar nessas condições adversas, com o frio, que as pessoas se aglomeram, mas o calor humano sempre é bom, né? E com o tempo seco, juntos. Nicolini, não há outra forma a não ser a gente entender que a gente precisa cuidar do nariz, em princípio, precisa beber água, porque nessa época do ano não dá sede, mas a gente precisa se hidratar e a gente precisa abrir, né, deixar um ventinho entrar. Não precisa abrir a janela toda, mas você deixa circular ou liga um ventiladorzinho devagar para circular o ar. Ambientes fechados nessa época do ano são ambientes que vão trazer problemas, ou seja, se tiver alguém contaminado ali, transmitindo a doença, transmitindo o vírus, e ele não saiba ainda, se você ficou num ambiente fechado com ele, a sua chance de pegar é maior do que se você circular o ar. Felizmente só vai saber quando começar a espirrar. Doutor Luciano Vilela, otorrinolaringologista do Hospital Regional, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom, agora é hora de saber então como fica o tempo na tarde de hoje em toda a região. Vamos para a previsão no mapa. Na Serra da Mantiqueira, as noites e madrugadas seguem com muito frio. O sol faz a temperatura subir agora à tarde e a máxima chega aos 21 graus em Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, sol entre poucas nuvens. Em Natividade da Serra, termômetros variam entre 11 e 26 graus. Em Taubaté, de 11 a 25. Lorena tem mínima de 13, máxima de 28 graus. Em São José do Barreiro, a máxima atinge 29.
No litoral, sol entre muitas nuvens e mínimas de 15 graus. A máxima atinge 28 em Ubatuba. Caçapava amanheceu com 12 graus. A máxima chega aos 27. Na sexta-feira, deve chegar aos 28 graus. Em Ilhabela, o vento frio deixa as mínimas em 15 graus nesta quarta-feira. Amanhã, a temperatura não passa dos 24. Depois do intervalo, termina hoje o prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. E você, já conhece o nosso aplicativo Você na Band Vale? É fácil e gratuito, está disponível para os sistemas Android e iOS. Com ele, você pode mandar vídeos, fotos e, claro, informações sobre os problemas do seu bairro, da sua cidade. Participe do nosso jornalismo. Band Cidade volta já, não saia daí, agora 1 da tarde, mais 7 minutos.